Aos amigos da Rádio Difusora que estão nos acompanhando nas nossas plataformas digitais e também acompanhando via emissora de rádio. Hoje nós temos uma entrevista sobre um assunto bastante importante. E vem repercutindo desde os últimos dias, desde que o governo federal tornou público a listagem de pessoas que foram contempladas com o auxílio emergencial, com o auxílio de R$ 600, pessoas que eventualmente não deveriam ter recebido valores pelos mais diversos motivos, e ao mesmo tempo nós estamos acompanhando aí casos de pessoas que teriam direito de receber e ainda não tiveram a sua aprovação. Isso tem gerado uma série de reações. Dias atrás, inclusive, nós conversamos aqui com a Vara Federal de Bento Gonçalves, com o juiz federal, o doutor Frederico, e hoje nós vamos continuar nesse assunto e gostaríamos muito de agradecer a gentileza, Procurador Federal da República, do Ministério Público Federal de Bento Gonçalves, que abrange aqui pelo menos 27 municípios de nossa região, doutor Alexandre Schneider. Doutor Alexandre, bem-vindo aqui à nossa Rádio Difusora, nós estamos em vídeo, estamos também em áudio aí para depois veicular aos ouvintes. Bom dia. E essa questão do auxílio emergencial, o que de fato chegou até o conhecimento dos senhores, porque também a gente sabe que o senhor não trabalha sozinho, tem a sua equipe, também tem outro procurador. Qual é o reflexo inicial da divulgação dessa lista? Que análise vem sendo feita? Bom dia, doutor. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora de Bento Gonçalves. Bom dia aos cidadãos de Bento Gonçalves. Bem, com relação ao benefício emergencial, a gente está trabalhando basicamente em duas frentes. O Ministério Público Federal, a Procuradoria da República em Bento Gonçalves, tem recebido dia a dia inúmeras reclamações de cidadãos pela via eletrônica, principalmente, que é o nosso modo de atendimento ao cidadão atualmente, reclamações de pessoas que preencheram o cadastro para recebimento do benefício emergencial, mas por N razões não foram contempladas ou tiveram o benefício negado por razões que, segundo elas, não se sustentam, notadamente por alegação de existir mais de uma pessoa morando na mesma residência que já receba o benefício, ou por falta de cadastramento idôneo, enfim. Essas situações individualizadas, como o Ministério Público não tutela direitos individuais, nós estamos encaminhando para a Justiça Federal em Bento Gonçalves para que seja designado, então, um advogado voluntário ou dativo, como nós chamamos, para que, então, a partir disso, essas pessoas possam postular contra a União Federal a revisão dessa situação e, se for o caso, então, que a Justiça Federal, então, determine que a União pague o benefício emergencial. Esse é um ponto. O segundo ponto é o outro reverso dessa medalha, que são pessoas que supostamente foram contempladas pelo benefício emergencial, mas que, pela visibilidade que elas têm na sociedade, pela, vamos dizer assim, pela notória profissão que exercem ou pela notória condição econômica, em tese, não deveriam ter sido contempladas e também, supostamente, foram contempladas indevidamente. Então, é o outro espectro dessa questão. Com relação a essa situação, como tu bem ressaltaste, recentemente o governo federal disponibilizou no portal da transparência os dados de quem foi contemplado por esse benefício emergencial. Imediatamente, o Ministério Público começou a receber denúncias e evidências de pessoas que não deveriam ter sido contempladas, não deveriam ter sido agraciadas com esse benefício, por N razões, por pessoas que supostamente têm renda permanente, por pessoas que demonstram um padrão de vida que não se compatibilizaria, em tese, com
uma situação de ausência de renda, né? E essa situação, sim, configura, se comprovado que a pessoa não tenha o direito, né, por não preencher os requisitos legais, configurará, sim, a prática de crime, né, de crime de estelionato contra a União, né? E nessa situação, o Ministério Público Federal está instaurando investigação criminal, ficará a cargo do Dr. Luiz Felipe Kircher, né, para apurar a veracidade desses fatos e, então, comprovado que as pessoas não fazem jus ao benefício, então, tomar as medidas adequadas que passam inicialmente até por inquérito policial, se for o caso, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, para demonstrar que efetivamente, então, as pessoas não fazem jus a isso, né? Claro, existe também, dependendo da situação, de acordo com cada caso concreto que for constatado, a possibilidade de um acordo de não persecução penal, que é uma figura nova prevista na Lei Processual Penal. Do que se trata esse acordo de não persecução penal? É um acordo que a pessoa investigada em que haja a comprovação da prática de crime, essa pessoa confessa a prática do crime, ela se compromete a ressarcir o prejuízo causado, né? E se compromete também a cumprir alguma pena alternativa, né? E com isso essa pessoa então faz uma espécie de um acordo com o Ministério Público para deixar de ser processada criminalmente e não ter a sua ficha suja, vamos dizer assim, né? Isso é uma medida que o Brasil recentemente adotou. É uma medida recente, questão de pouco mais de 6 meses, né, no chamado pacote anticrime, e é uma medida que é largamente utilizada pelo sistema de justiça norte-americano. Então, é uma figura que foi copiada de lá e que auxilia bastante em resolução rápida desse tipo de conflito. Então, sintetizando com relação a Bento Gonçalves, está sendo instaurada a apuração com relação a essas evidências que estão chegando, né? E o Ministério Público Federal, então, solicita que a população, a comunidade, continue encaminhando os elementos de evidência, as informações que tem a respeito das pessoas, da forma mais individualizada possível, né? Com o maior número com o maior detalhamento possível, para que isso então possa agilizar a investigação, né? Eu vou colocar também aqui no nosso chat o link do Serviço de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público, tá? Que se chama Sala de Atendimento ao Cidadão. Pela Sala de Atendimento ao Cidadão, qualquer pessoa pode, então, fazer denúncia de casos, né, de qualquer caso, não só com relação à percepção desse benefício emergencial de forma indevida, mas também de qualquer outro caso que a pessoa entenda que deva ser apurada pelo Ministério Público. Não significa que vá gerar necessariamente uma investigação, mas é um fato que é comunicado, a gente analisa e, se houver elementos e se for caso de atuação do Ministério Público, a gente então instaura a investigação. Para esclarecer, esse serviço de atendimento ao cidadão, ele exige um cadastro inicial por parte do cidadão, em que o cidadão fornece os seus dados completos, que é basicamente a forma de acessar o sistema, né? O cadastramento inicial no sistema. Para enviar uma reclamação, uma denúncia, esses elementos que mostrem eventual percepção de benefício indevido, a pessoa ela precisa entrar com o seu cadastro, mas o sistema possibilita que, no final do registro dos fatos, a pessoa solicite que os seus dados de identificação sejam preservados. E, com isso, então, o documento que é gerado para fins de investigação, ele fica de forma anônima e os dados do cidadão são preservados.
O cidadão, então, pode denunciar os fatos sem preocupação de represálias ou de exposição da sua imagem. Tá? Então, é um serviço bastante intuitivo, pode, inclusive, ser utilizado por aplicativos para Android ou Apple, né? E pela internet, obviamente. É um serviço muito bom e bastante acessível. Bem, não sei se todos vão conseguir ver, né? Claro, o doutor Alexandre compartilha o link aqui, né, no chat da nossa conversa, mas no momento da nossa gravação não aparece na tela nesse momento. Até eu posso tentar abrir aqui direto, né? Para a gente dar continuidade à nossa fala e já compartilhar, porque é um vídeo que ficará publicado. Agora há uma mudança aqui na nossa tela, enquanto eu estou abrindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a sala de atendimento, então, para o cidadão, né? E agora sim, né? O nosso vídeo continua e eu estou com a tela aberta, né? O doutor Alexandre Perfeito. Está visualizando aí também, né, doutor? Visualizando a tela, perfeitamente. Muito bem. Então aqui estamos com a tela aberta, né? Para quem está assistindo esse vídeo, esse o endereço, então, né? empf.mp.br/serviços/saque. Aí aqui, né? O cidadão vai conseguir então fazer, né? Pode transcorrer aqui a tela e fazer a sua colocação. Veja, Felipe, desculpe te interromper, Vontade. Felipe, por favor, rola um pouquinho a página para baixo, Para para a baixo. gente mostrar os links ali, né? Olha só, existe aquele link de representação inicial, entre parênteses, denúncias, né? Ou notícias de irregularidades. Então, é por esse link que o cidadão ele faz a sua denúncia, a sua reclamação, né? Comunica irregularidades, né? E, inclusive, nos links seguintes, ele pode solicitar, ele pode acompanhar o andamento dessa denúncia que foi feita, né? Com o número que vai ser gerado do protocolo. Tá? Claro, existe também uma pequena restrição em caso de investigação que é tornada sigilosa, né? Então, aí sim, o pedido de informações se torna um pouquinho mais complexo para o cidadão que queira acompanhar. Aí ele vai ter que fazer um requerimento demonstrando que foi ele que fez aquela representação, e aí, para o interessado, a gente poderá mostrar o estágio da investigação, se houver possibilidade de não ferir o resultado útil da investigação. Ou seja, se nós tivermos uma investigação que possa angariar elementos, mas que a informação imediata não possa ser dada, né? Então, nessas situações, ficará restrito. Mas, de modo geral, como regra, as investigações são públicas e podem ser consultadas o seu andamento. Bem, o Ministério Público Federal, como órgão importante que e assim como outros órgãos veiculados, né, em defesa da justiça, né, de políticas sociais, enfim, já teve uma série de iniciativas defendendo a cidadania, né, defendendo a transparência, né, não é a primeira vez, né, a gente lembra de cartilhas que foram lançadas. A divulgação dessa lista pelo portal Transparência do governo federal com o nome das pessoas, eu gostaria muito de uma opinião sua, doutor Alexandre, porque, claro, há dois lados da moeda, né? Pessoas que de fato necessitavam, pessoas que eventualmente tenham até burlado o sistema, e tem pessoas que receberam e que precisavam de fato e estão agora sendo até apontadas aí pela sociedade, né, ou que alguém conhece o nome de um ou de outro. Os prós e os contras da divulgação dessa lista em tempos de defesa de transparência. Uma opinião rápida, sim, gostaria que o senhor se manifestasse, por gentileza, doutor Alexandre. Bom, Felipe, realmente esse tipo de situação gera todas esses sentimentos, vamos dizer assim, essas manifestações, essas percepções gerais, de um prisma ou de outro. Isso é normal. Tá? Quando se trata de verba pública, o que vige, segundo a Constituição Federal, é o princípio da publicidade e da transparência. Né? Então, toda e qualquer verba pública que é
executada, que é paga, ela passa pelo portal da transparência. Isso está decorre da própria Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação, né? A Lei de Acesso à Informação determina que todo ente público tenha o seu portal da transparência e divulgue toda e qualquer informação relativa a verbas públicas. Por que isso? Justamente para possibilitar o chamado controle social. O que é o controle social? É o controle pela sociedade. O povo é o titular do poder soberano. Então, cabe ao povo exercer diretamente, nas formas em que a Constituição prevê e na forma em que a lei prevê, essa sua soberania. E noutras, de forma indireta, por seus representantes. O controle social, então, é uma forma de exercício dessa soberania popular. O povo faz o controle social. Existem os contras? Sim, existe. A exposição de pessoas que, eventualmente, estão passando por essa situação de ter que se justificar. Mas isso faz parte da democracia, né? Os agentes públicos também têm os seus vencimentos, por exemplo, em portal da transparência, né? E isso é fiscalizado por quem quer que seja, né? Então, a minha opinião é de que tem que ser público mesmo. Né? Não há como não ser público. Ainda que a Constituição restringisse, mas a lei de acesso à informação, ela coloca isso de forma ampla, né? O Ministério Público, há alguns anos atrás, fiscalizou os portais de transparência de todos os municípios no Brasil todo. E, naquela ocasião, constatou situações em que simplesmente não existia portal da transparência. Os cidadãos não sabiam em que estava sendo gasta a verba pública que o município recebia para a construção, por exemplo, de uma escola. Foi descobrir depois que aquela escola não estava sendo construída. Então, essa é a questão. Nós vimos manifestações, a própria subseção da OAB, Bento Gonçalves, né, sugerindo a devolução de valores para aqueles que não deveriam ter recebido o benefício e aparecem na listagem, não estão naqueles grupos, né, que foram enquadrados pelo governo. E vimos agora também o Observatório Social, que é um outro movimento importante, né, de controle. Quer dizer, a quem está assistindo agora essa conversa e eventualmente se encaixa nesse cenário, a recomendação, né, o senhor já passou aqui das denúncias ali atrás, né, como proceder, uma série de situações, mas se alguém quiser devolver espontaneamente, né, e está se sentindo até culpado agora e sabe que errou, há essa recomendação também que o Ministério Público Federal pode deixar aqui para as pessoas? Não, como eu falei, né, Felipe, a devolução espontânea de algo que é recebido indevidamente, além de ser um dever moral imposto a qualquer cidadão, né, isso é uma regra moral, ética, que existe independentemente de existir uma regra jurídica para isso, né? A devolução espontânea, ela traz consequências jurídicas e legais também. Dentre elas, a possibilidade de constatada a fraude numa investigação, propiciar, então, uma medida despenalizadora ou de não acionamento penal, como a gente falou antes, né? Em que o cidadão, então, comprovando que devolveu espontaneamente os valores recebidos indevidamente, ou que não fazia jus, né? Então, isso vai trazer reflexos para que, por exemplo, o Ministério Público deixe de entrar com uma ação penal. Possivelmente vai ter que cumprir alguma medida alternativa à prestação de serviço à comunidade ou até mesmo de doação de cestas básicas, que são as medidas mais comuns que se aplicam no dia a dia, né? O inquérito, então, que ele passa a ser aberto agora, qual é a duração dele, até para as pessoas entenderem como que funciona a partir de agora, então? Pois bem, o inquérito civil ele tem duração de regra de 1 ano, né? O prazo de tramitação. Ele pode ser adiado em situações mais complexas.
O inquérito policial, a depender do que for instaurado, provavelmente será inquérito policial, que vai ser pedido de inquérito policial à Polícia Federal. Isso depende, obviamente, da decisão do Dr. Luiz Felipe, que é o colega que tem atribuição criminal em Bento Gonçalves, no MPF. O inquérito policial, de regra, tem prazo de 60 dias para terminar, mas também pode ser prorrogado isso, né, a depender da complexidade da investigação. Como eu falei, eu antevejo aí algumas diligências que vão ser necessárias num eventual inquérito policial, que, por exemplo, é a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal dessas pessoas, né, que serão alvo de investigação. Claro, vamos lá, constatando aquela outra situação de pessoas que eventualmente estejam se sentindo incomodadas com a exposição pública, essas pessoas também podem ajudar a abreviar essa investigação. Elas mesmas podem abrir mão do seu sigilo fiscal, do seu sigilo bancário pleno, e isso, obviamente, reduz o tempo de tramitação de uma investigação, né? Facilita, né? Porque dispensa o Ministério Público de ir ao Judiciário solicitar essa quebra de sigilo, que é naturalmente morosa por conta dos trâmites que são necessários. Certo. Bem, doutor Alexandre, claro que esse é o foco principal da nossa conversa. Eu com toda a liberdade, né, eu gostaria de fazer um outro questionamento que é voltado à área da saúde. Nós estamos aí vivenciando a pandemia aí do Covid-19, tem mudado a vida de todos nós, né? E o senhor foi uma das, talvez, únicas pessoas do Brasil, né, que pediu informações ao Ministério da Saúde sobre a idoneidade de notificações de mortes por coronavírus, né? E eu, não como jornalista, mas também como cidadão, né, eu aplaudo, porque isso é uma dúvida que gera em todas as pessoas. É claro que nós acreditamos nos dados que chegam do Ministério da Saúde, que chegam dos municípios, mas há situações de questionamento de pessoas, né? Que o próprio Ministério da Saúde iniciou uma recontagem de casos aí dias atrás, né? Como é que o senhor analisa tudo isso, né? Afinal, o senhor foi um dos únicos que pediu informações ao Ministério da Saúde ainda lá no mês de abril, né? Nós estamos aí no mês de junho. E que resposta o senhor teve, né? Eu peço a permissão, né, para entrar nesse assunto, porque eu acho que é importante falar para a sociedade, doutor. Pois bem, Felipe. Efetivamente, nós indagamos o Ministério da Saúde a respeito dessa situação. Nós temos que compreender o contexto tanto da doença, da pandemia, do vírus, né, como o contexto jurídico que tomou o enfrentamento disso pelos entes federativos. Tá? Primeiro, a questão da pandemia, nós hoje, por conta da dinâmica dos fatos, nós temos uma realidade bem diferente do que nós tínhamos há 2, 3 meses. Né? Lá atrás, pouco se conhecia a respeito da propagação do vírus, da própria doença que era gerada pelo vírus. Né? E hoje nós temos já muito mais informações e que mudaram o cenário de enfrentamento e de protocolos em relação a vários pontos desse contexto todo. Tá? Na época, o próprio Ministério da Saúde nos respondeu com pouquíssimas informações. Tá? Não, apenas comunicou, por exemplo, que os funerais de aglomeração nesses momentos de condolência, né? E também nós recebemos algumas respostas de alguns especialistas no sentido de que, num contexto viral, sempre há a possibilidade de uma transmissão do vírus, de uma eventual pessoa que morreu em razão daquele vírus, da doença causada por aquele vírus, de transmitir essa carga viral para pessoas vivas também. Então, havia muita dúvida e, portanto, o Ministério Público entendeu por não prosseguir indagando isso por conta de uma questão até de precaução. Né? A população também, de certa forma, não questionou isso,
porque também estava bastante apreensiva com relação a essa nova doença, né? Com relação à idoneidade das mortes causadas, também é algo que ainda é complexo, né? Porque nós podemos ter pessoas que estavam com outro tipo de doença, por exemplo, câncer, ou diabetes, ou até mesmo outras questões pulmonares, que acabaram internadas e que acabaram eventualmente vindo a óbito, né? E que a testagem acusou a presença da carga viral nessas pessoas. Mas não se pode dizer necessariamente, conclusivamente, que a decorrência, que a causa mortes foi o vírus. Pode ter sido o câncer, pode ter sido o diabetes, né? Então, ainda existe uma carência de elementos de médicos e de pesquisa para fazer a associação entre o vírus e a causa mortes nessas situações do que o mundo médico chama de comorbidades, né? Ou seja, a existência de outras doenças que podem ter sido também a causa da morte. Com relação à idoneidade dos dados, o Ministério da Saúde ele trabalha com dados descentralizados, ou seja, dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde e pelas secretarias municipais de saúde. E aqui entra aquele contexto jurídico que houve no início da pandemia, em que o Supremo Tribunal Federal praticamente esvaziou as atribuições do governo federal no manejo das medidas de enfrentamento ao Covid, né? E deixou praticamente ao cargo dos governos dos estados, né? Isso, então, gerou uma espécie de necessidade de confiança nos dados que as secretarias de Estado passam, né? E pela dinâmica do tratamento da saúde, os municípios é que realizam isso de forma direta. De modo que os médicos têm autonomia para fazer a constatação da causa-mortes, né? E tem também essa dificuldade em fazer a vinculação da causa-mortes diretamente com o vírus. As pessoas, os familiares que eventualmente não creiam que a causa-mortes tenha sido o vírus, obviamente elas têm toda a liberdade e todo o direito de questionar isso, né? E para questionar isso, inclusive, existe a possibilidade de procedimentos judiciais de realização de prévia necrópsia, de prévio exame médico legal dos corpos dessas pessoas falecidas, né? Claro, para isso elas precisam adotar procedimentos judiciais, como eu falei, né? Elas têm que necessariamente ou contratar advogado ou acionar a defensoria pública para aquelas pessoas que não têm condições de contratar advogado, né? E a defensoria pública, então, tem o dever de assistir essas pessoas e buscar o devido esclarecimento dessas situações. Isso também sem prejuízo de comunicação de eventuais situações ao Ministério Público. O Ministério Público pode, seja o federal, seja o estadual, podem também ser comunicados disso, né? Mas quem deverá manejar os pedidos provavelmente, possivelmente, vai ser a Defensoria Pública, porque tem que representar individualmente essas famílias no esclarecimento disso, né? Como nós já havíamos conversado informalmente antes, Felipe, claro que é uma decisão muitas vezes complicada, porque os familiares querem passar pelo luto, né, querem fazer o funeral, enfim, e esse tipo de providência acaba postergando, acaba prolongando um pouco mais o momento seja da cremação, seja do enterro, né? Mas eu acho que as pessoas que têm interesse, elas têm essa legítima pretensão, esse legítimo interesse em esclarecer efetivamente do que o familiar foi acometido, né?
Sim, pode fazer o questionamento. O mesmo Pode fazer vale, o questionamento. o mesmo vale se um cidadão quiser fazer um questionamento para uma prefeitura ou para o Estado, né? Em relação aos números, né, que são divulgados, o cidadão ele tem esse direito de questionar, se ele desconfiar, né? O mesmo vale, né? Sim, temos a lei de acesso à informação, né? A lei de acesso à informação que preconiza tanto a transparência ativa como a transparência passiva. A transparência ativa são os próprios portais de transparência que os entes públicos têm que disponibilizar. Né? E nesse contexto, a divulgação dos números também de casos, de mortos por conta do vírus. Né? A transparência passiva é quando o cidadão solicita os dados e o ente público, no caso o município, o Estado, a União, seja o ente público que seja, ele tem o dever de prestar essas informações no prazo de 10 dias. Né? Isso ele pode fazer tanto protocolando um pedido formal, no protocolo geral do ente público, como também pela internet, o chamado ESIC, né? O protocolo eletrônico de pedido de informações. Né? Isso está previsto na Lei de Acesso à Informação e o município, o Estado, a União, eles têm que atender isso, sob pena até de incorrer em eventual improbidade administrativa se for sonegado o dado ao cidadão. O cidadão, enfim, em suma, Felipe, é o fiscal de todos nós. É o fiscal do governante, do juiz, do promotor, do deputado, do vereador, enfim. O fiscal de todos nós é o povo. O povo é que está investido desse legítimo interesse. Tá certo. Procurador Alexandre Schneider, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade aí, né, de atender a Rádio Difusora, de falar sobre assuntos muito importantes. Já há alguns dias, né, nós estávamos tentando essa conversa e aqui já encaixamos 2 assuntos de grande relevância aí para a comunidade. Né? Desejar um bom trabalho aí para o senhor, para a sua equipe, né? Saúde para todos nós, é um desejo que a gente sempre mantém. E o nosso agradecimento aqui em nome da Rádio Difusora. Muito obrigado, viu, doutor? Nós que agradecemos o espaço, Felipe, e estamos sempre à disposição. Hoje nós conversamos aqui na Rádio Difusora com o Procurador Federal do Ministério Público Federal, doutor Alexandre Schneider. A entrevista em nossa programação com o repórter Felipe Machado.